E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Harrison, hoje vou falar com você sobre crase nas locuções femininas, gente. Por que que surge muita dúvida em relação ao uso ou não da crase nessas locuções? Pelo seguinte, gente, o que é a crase? Crase nós sabemos que é A mais A. Isso é a crase. O sinal que indica a crase é o acento grave. Beleza, então A mais A é a crase. E muitas vezes nas locuções femininas nós não temos dois As, porque ela é usada, a crase, o acento grave, para não gerar ambiguidade, para não ficar duplo sentido na frase. É usada a crase. Então, esses casos são exceções, pois não há dois As. Vai haver apenas a preposição é usada a crase para não gerar ambiguidade. Olhem só. Chegou a noite. Chegou a noite e chegou a noite. A mesma frase. Só que aqui a noite é o sujeito, está invertido o sujeito e o verbo. A ordem normal seria a noite chegou. Já aqui, chegou a noite é um adjunto adverbial, é uma locução adverbial, um adjunto adverbial de tempo. Aqui o sujeito é o pronome ele ou ela que está oculto. Entenderam, gente? Olhem só. Aqui dá para dizer chegou o dia. Chegou o dia. Se eu disser chegou o dia, ok. Agora aqui chegou o dia, não vai ter o mesmo sentido. Chegou o dia não vai ter o mesmo sentido. Não vai mudar o sentido. Por isso foi utilizada a crase. Fechou, gente? Sem mistério, tem mais casos. Olhem só. Andréia costura a mão. Andréia costura o quê? Esse a mão é o objeto direto, significa que ela está costurando a própria mão, ou a mão de alguém. A mão está rasgada, ela está costurando a mão. Já aqui, ó, Andréia costura a mão, ou seja, ela costura com as mãos, é um adjunto adverbial de modo, uma locução adverbial. Fechou, gente? Até poderia dizer assim, ó, Andréia costura o tecido. Andréia costura o tecido, é diferente de costura a mão. Vai a mão com a crase, no caso, né, gente? Vai alterar o sentido. Perceberam a mudança de sentido aí? Isso que é o importante nós identificarmos nessas locuções, para identificar se é locução ou não. Aqui é o objeto direto, aqui é um adjunto adverbial de modo. E em alguns casos, gente, vai dar para seguir a regra geral. Como assim seguir a regra geral? Aquele caso de substituir a palavra feminina por uma masculina. Se no lugar do a ficar ao, ficar ao, significa que tem crase. Se no lugar do a ficar o ou o próprio a, não tem crase. Então a por ao. Então aqui, ó, estávamos à beira do rio. Estava imunda à beira do rio. Olhem só, vamos trocar por leito. Estávamos o leito do rio. Estávamos o leito do rio, não tem sentido. Agora, estava imunda, estava imundo o leito do rio, ok, vai ter sentido. Então, nós podemos seguir a regra geral também. No caso do a mão, ali não vai dar para seguir a regra geral. A mão é simplesmente a partir do sentido colocado na frase. Já na de baixo, a beira, podemos seguir a regra geral. Assim como na frente, aqui, ó, na palavra frente, nós também podemos seguir a regra geral. Olhem só, minha casa é à frente do banco. Pintarei à frente da casa. Eu poderia substituir por lado. Aí eu vou dizer, minha casa é ao lado do banco. Ou pintarei o lado da casa. Quando eu troco por o lado, eu identifico que aqui é um objeto direto, ó, porque pintarei o quê? À frente da casa. Já aqui, adjunto adverbial de lugar, porque minha casa é à frente do banco, está na frente, né? Um à frente do outro. Então, nesse caso, é uma locução. Então, normalmente, gente, normalmente vai dar para seguir a regra geral, substituir a palavra feminina por uma masculina. Aqui mesmo, Andréia costura a mão não dá, porque se eu trocar por um feminino, Andréia costura o lápis. Andréia costura o lápis, vai ficar sempre o. Mas nesse caso é para não gerar ambiguidade. Então são
esses elementos aí que nós temos que analisar, identificar na frase para ver se é realmente locução feminina ou não. Vou colocar outro exemplo com a palavra noite. Olhem só. Se eu disser assim, as aulas serão à noite. As aulas serão durante a noite. Olhem só a diferença aqui, ó. As aulas serão à noite, as aulas é o sujeito. Quem será à noite? As aulas. Então, dá para dizer as aulas serão o dia? As aulas serão o dia, não tem sentido. Então, não posso utilizar. Portanto, ocorre a crase. É uma locução feminina que indica tempo. Já aqui as aulas serão durante a noite. As aulas serão durante o dia. Durante o dia, dá para colocar, ok? Então, se eu troquei o A por O, significa que é sem crase. Nesse caso, não é locução feminina. Aqui, ó, a noite chegou, sujeito, sem crase. Chegou à noite, chegou no período da noite, chegou ao dia. Portanto, ocorre a crase. Não dá para substituir por apenas o dia. Já aqui dá, ó. As aulas serão durante o dia. Então são vários elementos aí que nós temos que analisar, que nós temos que identificar na frase para ter certeza se vai ocorrer a crase ou não. Fechou? Sem dúvidas, gente. Qualquer dúvida coloque nos comentários. Vou sair da frente para vocês tirarem um print, copiarem aí. Muito importante, gente. Locuções femininas com ou sem crase caem muito em concurso, então vocês têm que saber identificar quando ocorre ou não a crase. Antes de sair, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, garanta uma preparação completa de português para concurso para vocês, gente. Aproveitem e deixem sugestões de assuntos para os próximos vídeos. O melhor para mim é sempre gravar o que vocês desejam, o que vocês pedem, beleza, gente? Já está inscrito? Então, valeu, até o próximo vídeo. Um abração a todos, gente.